Fala pessoal, tudo bem? Dessa vez vocês vão escrever sobre o tema Movimentos Sociais e Engajamento Juvenil no Brasil. Primeiro, é muito importante nós entendermos bem o tema. A expressão movimentos sociais se refere a mobilizações coletivas, nem sempre populares, organizadas com base num objetivo em comum. Um exemplo de movimento social, que você até pode citar nessa redação, é o movimento estudantil que aconteceu no período da ditadura militar aqui no Brasil. A palavra engajamento significa comprometimento com uma causa. E nesse caso é muito importante que você perceba que há algumas delimitações. Você deve falar sobre engajamento juvenil, ou seja, do jovem, de pessoas numa fase de amadurecimento, e você precisa focar na realidade brasileira, como é típico, na verdade, do Enem. Por último, eu queria destacar que esse conectivo E faz com que você tenha que relacionar essas duas ideias. A ideia dos movimentos sociais, a noção de engajamento juvenil. Se você fosse transformar essa frase-tema numa pergunta, o que é uma boa estratégia para entender bem o tema e desenvolver bem a redação, você poderia, por exemplo, formular a seguinte questão: como tem sido o engajamento dos jovens brasileiros nos movimentos sociais? Respondendo a essa questão, você poderia formular o seguinte problema: o engajamento dos jovens brasileiros nos movimentos sociais é, muitas vezes, superficial, ou seja, inconsistente. E como você poderia justificar essa ideia? Primeiro, você pode dizer que muitas vezes o jovem se engaja de forma temporária nas causas, nos movimentos. Isso quer dizer que muitas vezes existe um engajamento que está relacionado a uma tendência específica de determinado período. Nós observamos, por exemplo, nas redes sociais, que muitas vezes as pessoas prestam atenção durante determinado período numa questão porque aquilo está em foco, mas logo a questão passa a ser novamente ignorada. E isso você pode relacionar aos movimentos sociais. Você poderia ainda falar que a desvalorização do discurso e das ações dos jovens, muitas vezes pelos pais, por outros familiares, pelos professores e pela sociedade de uma forma geral, acaba sendo um desestímulo para que essa população se engaje nos movimentos sociais. Muitas vezes essa população não tem muita voz. Basta observar que existe esse rótulo de inexperiente que faz com que muitas vezes o que o jovem diz não seja levado em consideração. E você ainda poderia dizer que há pouco desenvolvimento da dimensão teórica da cidadania. É muito importante lembrar que a cidadania, que significa participação social, tem uma dimensão teórica e uma dimensão prática. As manifestações populares se enquadram na dimensão prática da cidadania, mas é muito importante que isso venha acompanhado da dimensão teórica da participação social, ou seja, de um conhecimento aprofundado da sociedade em que o jovem vive, do funcionamento político dessa sociedade, para que esse engajamento seja mais consistente. Infelizmente, nem sempre isso acontece. Observamos pouco desenvolvimento dessa dimensão teórica da cidadania. E o que isso causa? Infelizmente, muitas pesquisas apontam que se uma pessoa não desenvolve essa cidadania durante a juventude, dificilmente ela vai desenvolver esse aspecto tão importante da sua vida em outros períodos. Então, se nós temos uma sociedade formada por jovens que têm um engajamento social pouco consistente, superficial, provavelmente o futuro vai ser algo semelhante. Claro que nós não podemos afirmar isso de modo determinista, mas há uma expectativa de que se forme uma geração de adultos pouco engajados, naturalmente. E isso gera pouca transformação social. Como nós poderíamos reverter esse quadro? As escolas, por exemplo, poderiam oferecer palestras sobre cidadania, de preferência usando uma linguagem que possa, de fato, interessar aos jovens.
os pais, a família, pode também incentivar a participação desse grupo em grêmios estudantis, em ações voluntárias, e isso seria uma forma de dar voz, valorizar esse grupo. Bom, essas são algumas sugestões apenas, mas eu desejo que vocês façam uma ótima redação.